Vamos olhar agora o exercício número 4. Um elevador funciona de acordo com o esquema simplificado mostrado na figura a seguir. O motor é responsável por exercer uma força sobre o elevador por meio de um cabo de aço. Passando por uma roldana, outro cabo de aço liga o elevador a um contrapeso. Ambos os cabos de aço e a roldana possuem massas desprezíveis. Quando o elevador está subindo a uma velocidade constante, é correto afirmar que o módulo da força exercida pelo motor sobre o elevador é igual, letra A, ao peso do elevador, letra B, a zero, uma vez que a velocidade do elevador é constante, letra C, a soma dos módulos do peso do elevador e do peso do contrapeso, letra D, a diferença entre os módulos do peso do elevador e o peso do contrapeso. Então, no exercício número 4, a gente tem o elevador, que ele vai estar preso a dois cabos, um ligado ao motor, outro ligado a uma roldana que tem um contrapeso, tá? E a pergunta é, qual vai ser o módulo da força que o motor faz sobre o elevador se a gente despreza a massa do fio, então a gente considera os dois cabos de aço que estão presos no elevador ideais e a roldana também. Então, se a gente quer saber o módulo da força que o motor faz sobre o elevador, é um problema de segunda lei de Newton. Então, a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton. Primeira coisa para a gente aplicar a segunda lei de Newton, identificar as forças que atuam aqui no problema. O elevador ele vai estar subindo com velocidade constante. Se ele sobe com velocidade constante, se a velocidade não varia com o tempo, a aceleração é zero. Então, isso aqui vai ajudar a gente a trabalhar aqui a segunda lei de Newton. Vamos identificar as forças. Primeira força que vai atuar sobre o elevador, força peso, porque a força peso vai atuar sobre qualquer corpo próximo à superfície da Terra. Força peso para baixo sempre. Outra força é a força do cabo que está preso no motor. Então vai ter uma força aqui, ó, que a gente vai chamar de força do motor, que vai ser uma força de tração, né? Já que é um cabo de aço que está fazendo essa força. Outra força vai ser a força do contrapeso, que também ó, vai estar na mesma direção e sentido aqui. Vamos chamar de força do contrapeso. Temos aí três forças atuando sobre esse elevador. Por quê? Não tem força de atrito, porque não fala nada sobre o atrito no problema. O elevador está pendurado por cabos, então não tem força normal, porque ele não está sobre uma superfície. Temos essas três forças aí, tá? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Bom, vamos somar essas forças. Temos a força do motor, positiva, que está na direção positiva do eixo Y, mais a força do contrapeso, que também é positiva, menos a força peso, porque está para o lado negativo do eixo Y. Bom, somamos as três forças que estão atuando aí. As três forças todas na vertical, igual a massa do elevador vezes a aceleração. Essa aceleração é zero. Por quê? O elevador sobe com velocidade constante. Então, vamos substituir aqui por zero. Então, essa multiplicação é zero. Então, a gente tem que a força do motor vai ser igual, olha só, força-peso está aqui negativa, passa para o outro lado positiva. Força do contrapeso é positiva, passa negativa. Então, a gente tem que a força do motor ela vai ser igual à diferença, a subtração entre o peso do elevador e a força do contrapeso. Então, a resposta da número 4 é a letra D, de dado. Então, aplicando a segunda lei de Newton aí, a gente consegue identificar que a resposta da número 4 seria a letra D. Vamos ver agora o exercício número 5. Uma situação comum no dia a dia é a sensação de frio na barriga quando andamos em um elevador acelerado. Suponha que uma garota com massa de 50 kg esteja no elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. O módulo da aceleração é constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota indicado na balança
quando o elevador sobe e quando o elevador desce é igual a: letra A, 50, letra B, 100, letra C, 150, letra D, 200, letra E, 250. Então, na número 5, a gente tem um problema de movimento de elevador. Então, o elevador ele vai subir e descer com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e a gente quer saber o peso aparente dessa menina, a diferença entre o peso aparente da menina quando o elevador sobe acelerado, quando ele desce acelerado. Então, a gente vai ter que fazer a subtração da leitura da balança quando o elevador sobe com o valor da leitura da balança quando o elevador desce com essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Problema de força, segundo a lei de Newton, vamos usar, então, primeiro a identificação das forças, é o primeiro passo. Primeira força que a gente identifica sobre a menina é a força-peso. Por quê? É a força que vai atuar em qualquer corpo sob a ação do campo gravitacional da Terra. Outra força que vai existir é a força normal, porque ela está sobre a superfície da balança. Então, a gente quer saber o valor da força normal, que é o valor que vai aparecer na leitura da balança, tá? É o valor do peso aparente. Vamos fazer primeiro o caso do elevador subindo. Então, quando o elevador está subindo, qual vai ser esse peso aparente aí da menina? Segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. O elevador sobe com aceleração, então, positiva, e a aceleração da gravidade é sempre para baixo. Esse sentido das acelerações vai ser importante na hora que a gente estiver fazendo a conta da segunda lei de Newton. Vamos lá. Soma das forças, então. Força normal para cima, positiva. Força-peso para baixo, negativa. Aceleração está para baixo, também negativa. Então, está de acordo. Força normal positiva menos força-peso negativa. Igual a massa da menina, que foi dada, vezes a aceleração. A aceleração, quando o elevador sobe, positiva. Força normal, então, vai ser o peso da menina é a massa vezes a aceleração da gravidade, porque força-peso é massa vezes gravidade. A massa dela é 50, a aceleração da gravidade é o 10. Igual a massa dela de novo, vezes a aceleração positiva. Força normal vai ser 50 vezes 10, 500. 50 vezes 2 vai dar 100. 500 está aqui negativo, vai para o outro lado, fica positivo. Então, a força normal vai ser 100 mais 500, que é igual a 600 newtons. Então, já sabemos que a força normal, ou o peso aparente da menina quando o elevador sobe acelerado, é maior do que o peso dela, que foi 500, e é igual a 600 newtons. Vamos ver agora o peso aparente quando o elevador desce. Então, descendo agora. Vamos fazer a mesma coisa, usar a segunda lei de Newton. Vai ficar força normal, só que agora ó, a aceleração também está para baixo. Então, vai ficar negativa. Então, ó, somando as forças, força normal positiva menos força-peso negativa, aceleração para baixo, igual a massa vezes a aceleração negativa agora, porque o elevador está descendo. Por isso que eu falei que o sentido das acelerações ia fazer diferença, tá? Porque quando o elevador sobe, a aceleração positiva está no sentido do movimento, quando ele desce, a aceleração dele fica negativa. Vamos fazer a conta. Força normal menos o peso. O peso a gente já viu que vale 500, igual a massa dela, que é 50. Fazendo a conta, então, 50 vezes menos 2 vai dar negativo, menos 100. E a força normal aqui vai ser, ó, aqui tá negativo, vai para o outro lado, fica positivo. Então, vai ficar 500 positivo, menos 100. 500 menos 100 vai dar 400 newtons. Então, quando o elevador está descendo acelerado, o peso aparente, a força normal aqui, é menor do que quando está subindo. E o peso aparente dela quando o elevador desce é menor que o peso dela também. Vamos agora finalizar fazendo a diferença entre o peso aparente quando sobe e o peso aparente quando desce, que foi o que o problema perguntou. Então, essa variação do peso aparente aí vai ser, quando sobe é 600,
quando desce 400. Então, essa variação do peso aparente, 600 menos 400, 200 newtons. Então, a resposta é a letra C. Então, a resposta do número 5 é a letra C. A diferença do peso aparente quando o elevador sobe e quando desce é de 200 newtons. Então, nesses exercícios aqui da página 31, a gente usou tudo que a gente aprendeu sobre força de atrito e as aplicações das leis de Newton. Então, façam os exercícios no caderno, tá? Não é só para assistir o vídeo. Peguem a apostila e abram na página 31 e tentem fazer os exercícios e façam a correção aqui comigo no vídeo. Então, aqui a gente encerra os exercícios da página 31.